vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje, mais uma vez, aqui no segundo ano, Etim ETEC Assis. Sério, em pleno novembro, com esse gasto todo ainda, hein? É isso aí, moçada. Hoje, pessoal, eu venho fazer uma videoaula para estar abordando um dos temas que nós discutimos na aula de hoje, visto que nós estamos trabalhando ali a crise econômica na Europa. E quando nós falamos da crise econômica na Europa, é impossível não falar de uma expressão chamada equilíbrio fiscal. Expressão esta, termo este, que também vem sendo muito recorrente, né, na nossa economia, visto que o Brasil ele vive um momento de desequilíbrio fiscal, né? Mas o que é equilíbrio fiscal? Então nós podemos dizer que equilíbrio fiscal é o resultado, tá, da equidade entre receitas e despesas. Ou seja, é a condição que ocorre quando o total de despesas de uma estrutura pública, seja federal, municipal, estadual, não ultrapassa o quê? A sua receita. Para que tenhamos aí uma dimensão mais ampla e uma dimensão mais tranquila de entendimento, eu vou usar como exemplo a estrutura federal, certo? O que seria a receita? De onde que elas vêm? Então nós temos as receitas de um estado, elas advêm dos impostos que a sociedade paga por intermédio da aquisição de produtos e serviços, como também das operações financeiras. As receitas advêm de empréstimos que às vezes o poder público faz de uma forma direta ou pela emissão de títulos da dívida externa. As receitas podem vir por intermédio das privatizações e também as receitas podem vir via o lucro das empresas estatais. Então, por exemplo, quando você vê no jornal a Petrobras teve um lucro de X, ou o Banco do Brasil teve um lucro de X, ou a Caixa Econômica Federal teve um lucro de X, uma parte deste lucro é repassada a quem? Ao Estado. Por quê? Porque essas empresas possuem parte de seu controle acionário pelo Estado. Então uma parte desse lucro fica para a própria empresa e uma parte desse lucro é distribuída entre os acionistas, sejam eles privados, seja o acionista público. No caso desses três exemplos, o Estado enquanto ente majoritário no controle. Tudo bem? E as despesas? Para onde que vão, né, toda esta arrecadação? Quais são os destinos? Então nós temos manutenção de infraestrutura, construção de rodovias, ferrovias, obras de recuperações e assim por diante, tá? Às vezes também vão para estádios, às vezes vão para Olimpíadas, mas, né, se a lei permite, mesmo que a sociedade não anseie, a lei permite que as coisas assim sejam feitas. As despesas também são usadas para o custeio da saúde, para o custeio da educação, para o pagamento dos salários dos servidores públicos, tá? E também para o pagamento das dívidas. Quais dívidas? Feitas nesses empréstimos aqui, certo? E às vezes também o dinheiro público acaba tomando em alguns lugares, isso lá em Tangamandápio, certo? Terra do Jaiminho, do Chaves, o pessoal que é da minha geração vai lembrar disso, tá? Alguns caminhos escusos, tá? Via obra superfaturada, via recurso que sai para uma finalidade, mas não chega, e assim por diante, tá? Então, quando acontece um desequilíbrio, né? Então, o desequilíbrio vai acontecer quando a despesa supera a receita, certo? Mas o que fazer? Na verdade, esse é um dos grandes desafios para os especialistas em economia, em contabilidade e todos os demais campos do saber voltada à gestão econômica, à gestão financeira, planejamento, tá? Mas a primeira coisa, tem que se fazer o quê? O que está causando esse desequilíbrio? Porque eu nunca vou ter uma ação efetiva de combate ao desequilíbrio fiscal se eu não souber onde está o, entre aspas, ladrão, né? Ou seja, por onde o dinheiro está saindo sem controle, de onde? Quais são as causas? Depois, o que eu tenho que fazer também? Buscar sanear a máquina. Se eu identifiquei os pontos em que a máquina está sendo ineficaz, eu tenho que buscar o quê? Medidas, eu tenho que adotar medidas
para saneá-las, tá? Depois, estimular com responsabilidade o crescimento da economia. E quando eu falo estímulo com responsabilidade, é que até hoje no Brasil, na maioria das nossas crises econômicas, que não foram poucas, né, os governantes enfrentam o problema do desequilíbrio fiscal por meio aumento de impostos, que nos ferra, que nos dificulta, certo? Aumentam, corrigem o desequilíbrio fiscal por meio do estímulo ao consumo. É interessante, no Brasil, por exemplo, 2/3 do nosso PIB vem do consumo das famílias, mas esse consumo ele tem que vir por meio da garantia do pleno emprego, tem que vir por meio do aumento do poder de compra do dinheiro, e não como vem sendo feito por meio do aumento do crédito, e o crédito com juro alto. Vocês sabem, por exemplo, aqui no Brasil, os juros do cartão de crédito, os juros do cheque especial, são assim valores estratosféricos, superando com muita facilidade 250% ao ano, certo? É uma coisa para deixar qualquer pessoa de um país minimamente desenvolvido perplexo, pasmo, tipo, mano, da onde que vem essa taxa de juros de vocês? Ela é surreal, e é. Então, nós aqui no Brasil, tá? Quando eu falo nós, entendo os nossos governantes, precisam pôr na cabeça que, para que haja equilíbrio fiscal, é fundamental que haja o quê? Responsabilidade na gestão do dinheiro público, certo? E não como a gente vem assistindo, aí eu faço um juízo pessoal, tá? A adoção de medidas contestáveis, a adoção de medidas não populares e que, ao meu entendimento, não estão necessárias agora, como, por exemplo, uma reforma da Previdência que vem aumentando muito o tempo de aposentadoria das pessoas, certo? Aposentadoria aos 65 anos para homens, em um país em que os homens vivem hoje uma média de 70 anos. Ou seja, o cara trabalha a vida inteira, aposenta, dali 5 anos, morre. Isso se ele tiver a sorte de viver a média. Entenderam? Então, são medidas que o governo vem fazendo, que são necessárias? Talvez até seriam. Mas primeiro eu acho que ele poderia cortar tudo aquilo que está o quê? Causando o desequilíbrio fiscal. Tudo bem? Então essas eram apenas algumas abordagens. Esse é um tema longo, um tema complexo, mas que fica aí a reflexão para você que nos acompanha. Tá bom? Pessoal, super beijo para vocês, tá? Até uma próxima. Guizão, ficou style com esse chapéu, viu? Obrigado. Super beijos. Shell Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Pessoal, esse aqui, ó, essa é a minha turma do ETIM da ETEC Assis. Olha o chapéu do... Ô Guizão, esse chapéu meu aí. Do colombiano aqui, ó. Hã? Dono de cartão. 50? Tá louco. Ô Tanoeiro, e o meu desconto? Pode ir lá buscar meu desconto? Pode ir? Ó, tá registrado, hein? Gente, até a próxima. Tchau.